Boa noite a todos, tudo bem? Me ouvem bem? Me deem um sinalzinho aqui no chat, por favor. Estão me ouvindo? Sim, muito obrigado, Solange. Boa noite, pessoal. Vamos começar, vou me apresentar aqui para vocês que alguns me conhecem, outros não me conhecem. Meu nome é Diego Sanches, eu sou advogado, sou professor universitário, dou aula também em cursinho. Tem mais gente aqui entrando. Enquanto a gente está se apresentando aqui, a Solange falando que eu sou o melhor professor, não precisa mentir para os colegas, Solange, brincadeira. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre processo civil, né? A gente vai falar sobre processo de conhecimento, né? Porque depois vocês vão ter mais aula de processo civil, mas com alguns temas já específicos, então procedimento de execução, enfim. Hoje a gente vai falar sobre o processo de conhecimento. É óbvio, né, pessoal? Alguns de vocês tiveram, inclusive, aula comigo de processo de conhecimento. Eu dou aula disso na faculdade, de processo civil também, de uma forma geral, recursos e execução e também de prática civil. É óbvio que numa conversa como a gente vai ter hoje, eu não consigo aprofundar todos os pontos, né? O que eu quero trazer aqui para vocês realmente são aqueles assuntos mais... Estão falando que eu pareço o professor Eduardo Sabag, aí é uma honra para mim, né? Excelente professor. O meu intuito aqui na realidade é trazer alguns dos principais pontos, os mais cobrados para vocês na prova da OAB, né? Aquilo que vocês podem ser mais cobrados e exigidos na primeira fase. E lógico que isso também vai ser aproveitado para a prova da segunda fase, né? Então aquilo que vocês também vão buscar na segunda fase, tanto nas questões como na prática. Estou aqui aceitando o pessoal que está entrando aqui na sala. Certo? Então eu vou falar para vocês alguns pontos principais, aqueles essenciais, e vou me aprofundar em algumas coisas para vocês irem visualizando. Eu pediria até para vocês irem se adaptando, irem se acostumando. Processo civil não tem como a gente estudar sem a lei, sem o Código de Processo Civil ao lado, né? Então eu estou aqui com o meu código aqui do lado. Eu vou evitar de ficar lendo artigos, porque senão a gente vai ficar mais tempo lendo do que falando sobre o conteúdo, mas eu acho que vale a pena vocês pelo menos identificarem os artigos para depois conseguirem estudar, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso bate-papo, né? Caso tenham alguma dúvida, pergunta aqui no chat também, vou olhando aqui também para a gente poder, para eu poder ir respondendo vocês. E mesmo que não consiga agora, que vocês não me passem a pergunta agora, me mandem depois também, e aí a gente vai conversando, certo? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de processo civil, é muito importante que a gente pense sempre e a gente tenha muito em mente como se inicia, né? O processo civil nada mais é do que a forma de eu buscar a materialização ou o processo em si, eu dar efetividade àqueles meus direitos que estão relacionados lá no Código Civil, por exemplo. Não só no Código Civil, mas eu digo na área civil, né? Então, desde uma ação indenizatória por um acidente de trânsito até uma ação mais complexa, algo que tenha uma reintegração de posse, por exemplo, ou uma ação de emissão na posse, um despejo, não sei, qualquer que seja a matéria, o assunto relacionado do direito civil. Então, quando a gente fala de processo, é a forma que eu vou utilizar para alcançar o meu objetivo, aquele que está tratado lá no direito material, que é o Código Civil, por exemplo, né? Então, o Código de Processo Civil é a forma de instrumentalizar esse meu direito. Agora, como que eu vou fazer para iniciar? Nós temos no direito civil, e aí eu vou tratar especificamente para vocês, pensando em OAB, eu não tenho a iniciativa de forma
não formal, eu preciso de uma formalização, que é a provocação do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário ele sempre vai ser provocado. Provocado por intermédio de quem? Né? Então, você que é o autor da ação, você não, você é o advogado, né? A gente tem que se colocar agora aqui na situação do advogado. Você que é o advogado representando o seu cliente, você vai elaborar uma petição inicial, e essa petição inicial será distribuída lá no fórum, né, agora de forma tudo digital, de forma virtual, mas ela vai ser distribuída, a gente vai falar daqui a pouquinho dos requisitos dessa petição inicial, que é lá do artigo 319, 320, a gente vai falar um pouquinho. Certo? Agora, o que é importante? A gente vai falar especificamente, mas a partir do momento que eu faço a distribuição da petição inicial, eu já tenho então garantido os direitos e aquilo que eu estou buscando proteger do meu cliente, do requerente dessa ação? Ainda não. Essa minha petição inicial, após a distribuição, após o recebimento pelo cartório consequentemente pelo juiz, ela vai ser analisada para verificar se preenchem todos os requisitos que estão lá no Código de Processo Civil, e a partir daí é que vai passar a iniciar um processo realmente, embora já tenha um número, mas a partir desse momento do despacho do juiz é que eu tenho ali o início realmente de uma fase processual, né? E aí esse despacho do juiz ele é muito importante, e aí é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês especificamente, que esse despacho do juiz, ele tem como principal característica, além de determinar a citação do requerido, além de determinar outras coisas, de eventualmente uma tutela de urgência, que a gente também vai ver, mas uma primeira situação que esse despacho é muito importante é que ele interrompe o prazo prescricional. O que significa dizer isso então? Quando eu tenho lá no artigo 205 e 206 do Código Civil, que falam dos prazos de prescrição na esfera civil, eu tenho um prazo para ajuizamento da ação. Quando eu tenho, então, eu distribuí a petição inicial, e aí o juiz ele vai analisar para verificar se essa minha petição inicial ela preenche todos os requisitos. A partir do momento que o juiz analisar essa petição inicial e verificar que ela está de acordo com a legislação, vai interromper, e esse é o termo, interromper o prazo prescricional, a partir da data da distribuição. Então, distribuir, o juiz iniciou, ele recebeu uma petição inicial, então a partir daí eu interrompi o prazo de prescrição. Então, eu não conto mais aquele prazo prescricional do 205 e 206 do Código Civil, beleza? Esse despacho do juiz, então, ele vai ter aquele despacho, recebo a petição inicial, essa é o despacho, a decisão judicial que o requerente sempre quer, né, inicialmente, receba a petição inicial, então isso significa que interrompeu o prazo de prescrição, e aí ele vai determinar o quê? A citação do requerido, para que esse requerido também agora componha a relação processual. A relação processual precisa de três sujeitos: o autor, o juízo, né, o Código de Processo Civil agora ele não fala mais juiz, né, ele não o deixa mais individualizado, ele coloca como juízo. Então o autor, o juízo e o requerido. Então o requerido vai ser chamado para o processo para que ele possa apresentar a sua defesa também, que a gente vai verificar daqui a pouquinho, certo? Então essa citação ela vai ter três consequências, traz três características. A primeira delas é que ela induz a litispendência. Então, o que significa? Se eu tiver uma outra ação, vamos supor que o réu esteja ajuizando uma ação contra o autor. O que vai acontecer? Se eu, autor, já distribuir essa minha ação, a ação proposta pelo réu, ela também vai ser encaminhada lá para o mesmo juízo onde foi ajuizada a primeira ação. Então, ela induz a litispendência. Segunda característica é que constitui o devedor em mora. E o que isso é muito interessante? Em algumas situações, lá em execução vocês vão verificar bem isso, que eu não preciso constituir o devedor em mora para ajuizar a ação de execução, por exemplo. Mas é importante que você tenha isso em mente, que a citação constitui o devedor em mora. Por quê? Lá na sentença, quando o juiz, por exemplo, ele sentencia
julgo procedente a ação, determino o requerido ao pagamento de tanto, corrigido monetariamente de tal data e com juros moratórios a partir da citação. Sempre vai ser a partir da citação. Por que a partir da citação? Porque a citação constitui o devedor em mora, certo? Então a correção monetária, por exemplo, de uma ação de cobrança ou ação de execução, sempre vai ser da data que deveria ter sido pago. A correção vai ser daquele período. Só que o juros moratório, se não tiver isso estipulado em contrato, vai se contar a partir da citação, porque é dali que começa a contar, é dali que o devedor tem ciência daquela ação, certo? E a terceira característica da citação é que vai possibilitar a configuração de fraude à execução. Então, quando você fala em fraude à execução, só passa a ser considerada a partir do momento da distribuição de uma ação e a citação dela. Ou seja, se o devedor está querendo vender uma propriedade e tem uma ação ajuizada contra ele, já foi ajuizada, e se tem a citação, fica fácil desse adquirente verificar se tem débitos ou não tem débitos, e esse devedor não vai conseguir alegar que ele estava vendendo de boa fé. Esse adquirente não vai poder alegar também que é um adquirente de boa fé, certo? Então, ele tem tirado dele essa característica de ser um adquirente de boa fé. Então, é importante esses três elementos da citação: induz a litispendência, constitui o devedor em mora e possibilita a configuração de fraude à execução. Beleza, galera? Qualquer dúvida, coloca aqui no chat que eu vou respondendo para vocês, certo? Aí eu tenho então a formação do processo com a distribuição da ação, o recebimento da petição inicial pelo juiz e a citação do réu. Antes da gente falar desses requisitos, é importante a gente verificar que existem algumas causas que suspendem o processo. E o Código de Processo Civil ele coloca bem expresso, de forma bem clara, lá no artigo 313 do Código de Processo, certo? Então, lá no artigo 313 tem um rol de situações que o processo vai ficar suspenso, certo? Eu não vou falar todas porque são várias, mas eu gostaria de colocar um ponto aqui que talvez possa gerar uma certa confusão, e eu já vi isso acontecendo inclusive na prática. Por exemplo, há uma situação em que o processo ficará suspenso no caso de o advogado ou a advogada ter tido filho naquele período, naquele momento ali, então, pós-parto da criança, né, no caso da mãe ou do pai, advogados, o processo pode ficar suspenso. Então, o que o advogado faria? Juntaria ao processo lá a certidão de nascimento do filho, mostrando que teve aquele evento, o nascimento, e aí o processo ficaria suspenso. O que acontece? Será que é para todos os casos que esse processo ele vai ficar suspenso? Não são para todos os casos. É para o caso que tem apenas um advogado constituído. Então, se eu sou o único advogado constituído e nasceu o meu filho, eu posso requerer a suspensão do processo alegando esse nascimento. Agora, se eu tenho dois advogados constituídos naquele mesmo cliente, a não ser que sejam o marido e mulher, né, óbvio, mas se eu tenho dois sócios e aí um deles está com essa licença maternidade ou licença paternidade, não vai ter a suspensão do processo porque tem o outro advogado constituído lá naquele processo, beleza? Então cuidado com esse probleminha aqui, era o ponto que eu gostaria de tratar com vocês, mas não deixem de depois dar uma lidinha nesse artigo 313, porque ali tem alguns pontos que a OAB pode cobrar de vocês, mas de forma bem simples, certo? Então vale a pena depois dar uma lidinha nesse artigo. E quando a gente fala também, então eu tenho causas que suspendem o processo civil e eu tenho causas que extinguem o processo civil. Também não vou entrar no mérito de cada um dos detalhes, mas é importante que eu tenho três formas de extinção do processo. Estou falando de processo de conhecimento, não estou falando de processo de execução, certo? O Sérgio está perguntando, desculpa, mas a suspensão não acaba prejudicando o cliente? É verdade, Sérgio. Muitas vezes, dependendo da situação, ele precisa de agilidade, mas também é um direito constitucional
advogado, né, de ter o seu período ali de suspensão por conta de eventualmente uma doença. Vamos supor que a pessoa esteja internada agora em tempos de pandemia, ela tenha ficado internada, hospitalizada na UTI. O processo ele poderia correr até trazendo prejuízo para a parte se não fosse suspenso. Então eu preciso resguardar isso também para o cliente. Embora aparentemente traga esse prejuízo do tempo, é um direito também do advogado autônomo, né, nesse ponto, para que ele tenha também resguardado. Beleza, Sérgio? Bastante gente entrando aqui na aula de hoje. Valeu, galera. Vamos continuando aqui. Qualquer dúvida é só falar, tá, Sérgio? E os demais também. Então, eu tenho, além das causas suspensivas, eu tenho as causas que trazem a extinção do processo. As causas que trazem a extinção do processo, elas estão todas também lá no Código de Processo Civil, certo? Sérgio, contudo é permitido que um outro advogado assuma o processo? Aí eu teria que fazer um subestabelecimento, Sérgio. Poderia fazer um subestabelecimento, sim, que é a transferência dos meus poderes para outro advogado continuar no processo. Poderia, sim. Então, olha só. Causas que extinguem o processo. Eu tenho 3 formas de extinção de um processo. A primeira forma de extinção do processo está lá no artigo 330 do CPC, que é o indeferimento da petição inicial. O que é importante aqui quando a gente fala de indeferimento? Quando eu distribuo a petição inicial, lembra que eu comentei com vocês que o juízo ele vai analisar os requisitos da petição inicial para verificar lá se preenche os requisitos do artigo 319 e 320 do CPC, e aí ele vai dizer lá, recebo a petição inicial. Se ele perceber que não preenche os requisitos da petição inicial, o que é aconselhável e o que o legislador espera e coloca para que o magistrado faça? Ele vai determinar que a parte, que o requerente, emende a petição inicial, ou seja, que ele complemente aquilo que deveria estar na petição inicial e não está. Então ele vai ter que fazer essa complementação, vai determinar lá o prazo de 15 dias para que ele faça essa complementação. Se ele não fizer essa complementação, aí vai lá para o 330 e aí o juiz vai extinguir, vai indeferir a petição inicial. A gente não fala em extinção do processo, a gente fala de indeferimento da petição inicial, mas extinguiu o processo, extinguiu aquela relação processual. Então o juiz analisou quais são os requisitos da petição inicial, verificou que não estão preenchidos ou que a parte, mesmo sendo intimada a preencher, não preencheu, então ele vai indeferir a petição inicial. Outras 2 formas de extinção. Extinção com o julgamento do mérito ou sem o julgamento do mérito. Quando a gente fala de extinção sem julgamento do mérito, está lá no artigo 485, certo? Então, por exemplo, se o juiz verificar que a parte deixou de dar andamento ao processo, ele vai extinguir o processo sem o julgamento do mérito. O que significa que é sem o julgamento do mérito? O juiz não chegou a analisar realmente o pedido. Ele está afastando, ele está julgando antes de julgar o pedido. Pode acontecer também, lá na contestação, em preliminar, em sede de preliminar, do requerido alegar algum ponto, alguma coisa, uma ilegitimidade de parte, por exemplo. Ele não chega a analisar o fato em si. Ele está analisando algo que prejudica a análise do fato. Então o juízo vai extinguir sem o julgamento do mérito. Está lá no 485. As hipóteses em que o juiz pode fazer esse julgamento, pode fazer essa extinção, melhor dizendo, né? Extinção sem o julgamento do mérito. E aí, o que nós, advogados, sempre queremos é o julgamento do mérito, que está lá no artigo 487. Quando chega, então, no artigo 487 do Código de Processo, a gente está tratando da situação em que o juiz realmente julga o processo. Então, ele vai lá na sentença colocar assim, julgo procedente, julgo improcedente ou julgo parcialmente procedente. Então, só tem essas 3 formas. Então, ele está analisando realmente o fato, está julgando a ação. Então, essa sentença é sempre a esperada. Quando você ajuiza uma ação, por exemplo, requerendo a condenação de alguém, você quer lá que a sentença julgue procedente. Quando você é réu, está advogando em nome do requerido, você quer que, na verdade, que essa ação seja julgada improcedente, porque você quer que o autor não tenha êxito naquela ação. Então, requer
a improcedência da ação, ou então ela pode ser parcialmente procedente. Então, parte o autor foi vencedor, parte ele foi vencido. Ótimo? Então, relembrando, 3 formas de extinção do processo: ou indeferimento da petição inicial, artigo 330, extinção sem julgamento do mérito, artigo 485, e com julgamento do mérito, artigo 487, certo? Então, depois vocês deem uma olhadinha lá nesses artigos que são muito importantes também. Beleza? Até porque na hora de você identificar um recurso, né, é muito importante que vocês saibam desses artigos, porque o recurso vai ser um recurso de apelação, porque pôs fim ao processo, certo? Legal. Agora, pensando lá na distribuição da ação, quando eu faço a distribuição de uma petição inicial, então eu elaborei a petição inicial, tem possibilidades, tem algumas ações que eu não tenho como esperar esse julgamento do mérito. Exemplo clássico aqui, quem já foi meu aluno vai lembrar dos exemplos. Imagina só uma pessoa que esteja buscando uma decisão urgente, que esteja precisando de uma medicação, que esteja precisando de uma cirurgia que tenha que ser realizada de forma emergencial. Não tem como aguardar lá o período todo de produção de provas até que se chegue a uma sentença final, uma sentença terminativa com base no artigo 487, para que você tenha direito àquilo. Às vezes, ou a pessoa faz naquele momento, ou ela vai fazer lá na frente. E aí a Sandra aqui já matou. Ela está falando da tutela antecipada. Exatamente. Então eu tenho aqui a possibilidade que o código, que o legislador ele traz, que ele nos coloca, de antecipar os efeitos dessa sentença que vai ser proferida lá na frente. Então, uma sentença que seria proferida daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei, depende da demanda, depende de cada processo, eu consigo trazer para este momento, já da petição inicial, os efeitos dessa sentença. É óbvio que ela não tem, não vai ser deferida, ela não vai ser concedida em todas as hipóteses. Tem alguns requisitos que são específicos para concessão. Mas, de uma forma geral, quando a gente fala de tutela, a gente fala de tutela provisória, certo? Importante que se fale isso. Por quê? Quando a gente fala de tutela provisória, significa que ela pode ser modificada no decorrer do processo. Então, se o juiz, ele olhando os requisitos ali da petição inicial, olhando os argumentos da petição inicial, pode ser que ele entenda sobre a necessidade da concessão daquela tutela. Já no momento de contestação, pode ser que ele, analisando os fatos que o requerido trouxe, pode ser que ele fale, bom, essa tutela agora vai ser revogada. Ele pode fazer essa revogação, porque ela é exatamente provisória, certo? A Viviane aqui está fazendo a pergunta. Professor, qual a diferença entre tutela antecipada e pedido liminar? Na verdade, Viviane, o que acontece? A tutela antecipada é que você está antecipando os efeitos da sentença. Então você está trazendo para cá, neste momento. Quando a gente fala em pedido liminar, o pedido liminar ele só é feito, isso de uma forma bem técnica, tá? Ele só pode ser feito na petição inicial. Então, a tutela antecipada eu posso pedir em qualquer momento do processo. Não necessariamente eu preciso fazer na petição inicial. Eu posso fazer em réplica, por exemplo. Posso fazer em outro momento, desde que eu preencha lá os requisitos do artigo 300 que a gente já vai falar. Só que, se eu estou fazendo na petição inicial o meu pedido da tutela antecipada, que é a maioria dos casos, né? Na maioria das situações, eu estou fazendo na petição inicial. Se eu estou fazendo na petição inicial, o termo técnico correto é você falar que você está requerendo uma tutela antecipada de forma liminarmente. Porque aí é de cara, de plano, de inicialmente. O liminar vem de início, né? De forma inicial do processo, certo? Então, esse seria o comentário para falar de tutela antecipada e pedido liminar. Na prática, é muito comum que nós verifiquemos que alguns advogados coloquem lá, está pedindo uma tutela no meio do processo, ele coloca lá um pedido liminar. Não está correto. Tecnicamente, isso não é correto. Ele está pedindo uma tutela antecipada, mas liminar somente lá na petição inicial. Certo, galera? Obrigado aqui pelos elogios e pelo comentário. Então, olha só. O artigo 294 do Código de Processo Civil, ele fala que tem 2 tipos de tutela. Tem a tutela de urgência e a tutela de evidência, certo? Tutela de urgência e tutela de evidência. A OAB gosta da tutela de urgência, certo? Porque
é a que mais a gente usa na prática, certo? Tutela de urgência, tutela de evidência. A OAB sempre vai cobrar aquilo que mais, mais nós advogados mexemos, aquilo que mais nós temos vivência. Ela não vai ficar cobrando coisas que não sejam práticas. Essa é uma característica atual da OAB. Então, ela vai cobrar mais de vocês a tutela de urgência. Mas a tutela de evidência são poucos artigos, está lá no artigo 311, mais ou menos, do CPC, vale a pena depois dar uma lidinha. Mas qual que é a diferença entre elas, certo? É uma decisão interlocutória sim, Marlon, porque eu tenho a decisão interlocutória e a terminativa, tá? Terminativa é a sentença, interlocutória é essa que não põe fim ao processo, certo? Então, aquela que concede ou nega a tutela de urgência é uma decisão interlocutória sim. Então, olha só, qual que é a diferença da tutela antecipada de urgência da de evidência? A de urgência, o nome já diz, ela é urgente. A de evidência não é urgente. Exatamente isso. Então, quando a gente olha na tutela de evidência, eu preciso de algo, mas não urgente. Eu não consigo preencher os requisitos do artigo 300. Então, eu preciso produzir uma prova, por exemplo, mas não é urgente. Eu não tenho risco de se perder aquele produto, eu não preciso de algo tão urgente, certo? A OAB gosta da tutela de urgência e na prática nós também gostamos da tutela de urgência, porque o advogado ele precisa em muitos casos para aquele momento a decisão lá da sentença, ele quer para aquele momento lá. E aí a gente vai ver quais são os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Deixa eu ver aqui a pergunta da Sandra. Professor, geralmente em ação alimentícia com revisão de valores se pede tutela provisória para que se inicie o pagamento dos alimentos. Se estiver errado, algo me corrige. É exatamente isso, Sandra. Por quê? A criança, o menor, ou aquele que está tendo o seu direito tutelado, né, que você está querendo resguardar os direitos, ele não tem como aguardar o trânsito em julgado da sentença para ele começar a receber alimentos. Alimentos são alimentos, ele precisa desse momento. Então, o que você faz na petição inicial? Quando verse sobre alimentos, você requer já que seja declarado um valor para que ele pague a partir daquele momento, certo? Inclusive, especificamente de alimentos, sob pena de prisão, né? Isso é possível, já na petição inicial, mesmo que seja uma tutela provisória. Então o juiz ele vai ter que olhar, não é em qualquer caso, né? Ele vai ter que olhar para ver se preencheram os requisitos do artigo 300. Você vai falar assim, professor, mas tem a urgência porque são alimentos, mas será que tem ali a possibilidade, a probabilidade do direito? A gente vai ver isso agora aqui, tá, Sandra? Mas isso tá certinho, perfeito. É muito comum que você encontre essa tutela de urgência provisória, né? Sempre é provisória, então essa tutela de urgência nas ações de alimentos. Então, quando a gente fala de tutela de urgência, ela tá lá no artigo 300, certo? Artigo 300. Sempre, obrigatoriamente, você vai ter que mencionar, você vai ter que ler esse artigo 300. Está fazendo uma petição que fala de tutela de urgência, você vai ter que pegar o artigo 300, fundamentar a sua petição com o artigo 300. A OAB, ela exige que você saiba, não precisa decorar, mas que você saiba o que tem o artigo 300. E o artigo 300 ele fala assim, que o juízo ele vai conceder a tutela de urgência se ele encontrar três requisitos. Três requisitos. Não são dois, tem que ser três, certo? Não adianta ter dois e falar, eu acho que tem o terceiro. Não, precisa dos três, certo? Quais são? Probabilidade do direito. Pegando o caso da Sandra. Será que se a criança representada pela mãe ajuizar a ação contra qualquer pessoa do sexo masculino, ela pode ter o direito de receber uma tutela de urgência alimentos provisórios? Será? Não. Somente se eu demonstrar que tem uma probabilidade daquela pessoa ser pai. Por exemplo, eles eram casados, eles se separaram, mas naquele período ali, ó, a contagem bate de que falando que aquele pai pode ser o pai, que aquele homem pode ser o pai da criança. Ou tinham um relacionamento, mesmo que não fosse um relacionamento de namoro, noivado ou casamento, mas que eles tinham algum tipo de relacionamento. Eu estou mostrando que há sim probabilidade. Tenho testemunhas, por exemplo, certo? Então eu tenho que ter uma probabilidade, tenho que demonstrar para o juiz a probabilidade do direito. Tem que falar assim, ó, tem uma chance disso ser verdade. Uma grande chance, não uma pequena chance. Beleza? Segunda hipótese, segundo requisito, não hipótese. Primeiro é a probabilidade do direito, o segundo é o risco da demora. Não pode demorar. Alimentos. Se eu demorar, a criança fica sem comida.
precisa ser agora, não tem como demorar. E o terceiro dos requisitos é o prejuízo irreparável ou de difícil reparação. O juízo, para conceder, ele vai ter que fazer a seguinte pergunta para ele: se eu não conceder essa tutela agora, qual é o risco que isso pode trazer? Então vamos supor, o meu pedido é a concessão de uma tutela de urgência para que seja realizada uma cirurgia cardíaca. Qual é o risco de que aquele paciente, que aquele autor da ação vai correr se eu não conceder para ele essa minha tutela de urgência? Essa é a pergunta. Pode acontecer de ter um risco irreparável? Pode. Morte. Ou alguma coisa de difícil reparação? Sim, pode ser que tenha uma sequela muito grave. Estou dando esse exemplo porque fica fácil de visualizar, certo? Agora, da mesma forma, o juízo ele vai ter que fazer a análise do outro lado. Bom, se eu conceder essa tutela de urgência, será que pode acontecer de ter algum prejuízo muito grave também para o requerido? Se tiver um prejuízo muito grave para o requerido, se eles não forem proporcionais, se tiver esse risco muito grave ou de difícil reparação também para o requerido, também o juiz não deve conceder a tutela de urgência, certo? Então, vamos lembrar aqui os três requisitos. Primeiro dos requisitos, probabilidade do direito. Segundo dos requisitos, risco da demora. E terceiro dos requisitos, prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Esse é um ponto muito crítico, né, quando a gente verifica na prática, inclusive, e por isso que a OAB cobra tanto, porque na prática, muitas vezes os advogados ou os estudantes, quando eles vão fazer lá o exame da OAB da segunda fase, eles não dão tanta ênfase para esses requisitos. É importante que você demonstre, quando você estiver se preocupando lá com a segunda fase da OAB, para fazer a peça processual, é importante que você você demande um tempo, coloque lá de forma bem clara esses três requisitos, que você demonstre para o examinador que estão presentes esses três requisitos. E coloca na situação o examinador juízo. O juiz, quando ele vai analisar essa petição, quando ele vai analisar esse pedido, ele precisa obrigatoriamente encontrar esses três requisitos. Se ele não encontrar, ele não vai conceder a tutela de urgência para o seu cliente. Perfeito, galera? E aí, especificamente, então, agora passando pela tutela de urgência, acho que vale a pena a gente falar quais seriam os requisitos da petição inicial. E aí a gente fala um pouquinho também da contestação. E aí, depois, no final, os efeitos da revelia, certo? De uma forma bem tranquila. Quando a gente fala de petição inicial, é o principal momento, e aí é muito importante que essa petição inicial seja muito bem elaborada. Na prática, é muito complicado o advogado assumir um processo que já esteja em andamento. Por quê? É na petição inicial que eu preciso trazer todos os argumentos que vão ser discutidos naquela ação. Não adianta, num recurso, eu querer colocar algum ponto novo. Precisa ser colocado na petição inicial. Tudo bem? Então, a petição inicial ela tem que ser muito bem elaborada. Não é simples. Parece simples, eu digo na prática que você precisa trazer de forma muito clara tudo. Os requisitos são um checklist. Né? O Código de Processo Civil, ele coloca de forma muito objetiva aquilo que precisa ter na petição inicial. Isso está lá no artigo 319 e 320 do Código de Processo Civil. Estou falando especificamente, novamente falando, né? Então, eu estou tratando especificamente do processo de conhecimento. Quando você vai falar lá do processo de execução, que vocês vão ver com outro professor, a gente tem alguns outros elementos, certo? Mas tratando de processo de conhecimento, 319 e 320. E mesmo lá o processo de execução, você precisa olhar o artigo 319 e 320. Não tem como fugir desses dois artigos, certo? O que trata o artigo 319 e 320? É um checklist. Quando você está fazendo a petição inicial, vai ticando, realmente. Você está estudando lá, vai ticando. É isso aqui que eu preciso colocar, é isso que precisa ter uma petição inicial. E aí, o que precisa ter? Eu fiz uma listinha aqui, de forma resumida, no que está no 319, que é o principal dos artigos. Porque o 320 fala os documentos que podem acompanhar a petição inicial, os documentos essenciais para convencimento do juízo. Mas o 319 exatamente são os requisitos objetivos da petição inicial. Então, quando a gente fala do 319, a petição inicial ela vai definir
qual é o juízo competente, o endereçamento da petição inicial. Então, eu preciso colocar qual é o juízo competente, eu preciso fazer a qualificação completa das partes, e aí o artigo fala o que precisa ter, desde o nome completo até o e-mail, né, do indivíduo, tanto do autor como do réu. Preciso colocar lá até o e-mail dele, o endereço, CPF, profissão, estado civil, muito importante, certo? Então, traz lá a qualificação. E aí vem para alguns dos elementos muito importantes, que são, em alguns casos, os motivos pelos quais o juízo acaba indeferindo a petição inicial. Porque o código coloca no artigo 319 que eu preciso colocar a causa de pedir, os fatos, realmente, por que eu estou provocando o Poder Judiciário, e eu preciso colocar de forma clara o pedido, certo? Então, a causa de pedir e a consequência, qual é o meu pedido. Eu preciso demonstrar os fatos, certo? Como que depois qual é a solução que eu estou buscando do Poder Judiciário. Muito comum, por exemplo, de se verificar, e é um erro clássico isso, de se verificar, por exemplo, numa petição inicial, que a pessoa está colocando lá, coloca a tutela de urgência, explica a tutela de urgência, que precisa da cirurgia, e aí no pedido lá, requer a concessão da tutela de urgência. Mas por quê? Qual é a tutela de urgência que você está requerendo? Tutela de urgência para tal finalidade, certo? Isso é um pedido, você precisa deixar claro, e o código coloca isso de forma muito expressa. Depois do pedido, você precisa verificar e colocar lá, mencionar qual é o valor da causa. E o legislador também coloca de forma expressa como calcular o valor da causa. Está lá no artigo 292 do CPC. O artigo 292 ele trata como você calcula o valor da causa. Não adianta ajuizar a ação e não colocar o valor da causa. Com base no CPC de 73, era comum que as pessoas colocassem, os advogados colocassem lá, valor da causa, R$1.000. Você está tratando de uma causa de 1 milhão, mas você colocou lá o valor de R$1.000. Para quê? Para custas baixinhas, né? Para você pagar menos custas. O código de 2015 não aceitou isso. Ele coloca lá que você precisa colocar como valor da causa realmente o valor daquilo que você está trabalhando, aquilo que você está querendo do Poder Judiciário. Então, se você está querendo uma indenização milionária, você ajuizou uma ação contra uma grande empresa e aí você está pedindo uma indenização milionária, você vai pagar as custas relacionadas a isso, porque o valor da causa vai ser exatamente o seu pedido de indenização. Está pedindo 1 milhão de indenização, o seu valor da causa será 1 milhão, que é o mesmo valor que você está pedindo. O 292 trata sobre isso. Por exemplo, alimentos, que é o que a Sandra tinha perguntado, o 292 também fala lá que o valor da causa será 12 vezes o valor que você está pedindo de alimentos, certo? Então é esse o cálculo que se faz sempre. O 292 é muito expresso, certo? Agora, de forma muito objetiva, a petição inicial precisa ter fato, precisa ter direito e precisa ter pedido. Fato, você está narrando qual a situação, o que aconteceu para que você provocasse o Poder Judiciário. Está demonstrando a violação do seu direito. O direito, exatamente como que a legislação, como que a jurisprudência, como que a doutrina entende sobre aquele assunto, é o momento que você vai tentar convencer o juiz sobre os seus fatos, para depois chegar no final e fazer o pedido que você está precisando, certo? Então, obrigatoriamente, fato, direito e pedido. Se você não conseguir preencher esses requisitos da petição inicial, como eu falei para vocês, o juiz vai determinar a emenda da petição inicial que está lá prevista no artigo 329. Então, o 329, eu estou com o código aberto aqui, o 329, ele determina ele determina a emenda da petição inicial. Eu estou confirmando aqui, na verdade, para ver se eu coloquei, se eu mencionei corretamente. Eu acho que eu mencionei errado o artigo aqui, mas eu verifico aqui e mando para vocês, sem problema algum. Quando a gente fala, então, de determinação do juiz determinar a emenda da inicial, ele vai determinar que o autor ele corrija algum ponto que está faltando na petição inicial. E qual é a grande questão aqui, que foi a alteração do código anterior para desse agora?
quando a gente se depara de uma situação que precisa fazer a emenda da petição inicial, o juiz ele precisa obrigatoriamente dizer qual é o ponto que você precisa emendar. Ele não pode simplesmente colocar emende a petição inicial. Ele precisa demonstrar aquilo que precisa de correção. E aí ele vai dar um prazo para você fazer essa correção, prazo de 15 dias sempre. Sempre no Código de Processo Civil, se você está com dúvida de prazo, 15 dias, certo? Alguns são menores, mas em via de regra, a maioria são 15 dias. A Viviane está perguntando, professor, e quando a ação é de fazer ou não fazer, sem o valor econômico específico? Como estipular o valor da causa? O 292 ele vai responder. Vamos verificar aqui, Viviane, olha só que interessante. Não posso deixar, de forma muito clara para você, Viviane, não posso deixar de forma alguma uma ação sem valor da causa. Eu preciso mencionar, certo? 292 ele menciona já de forma muito clara, ó, o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será. Sempre vai ter que ter um valor da causa. E aí ele vem nos seus incisos. Quando a gente fala, por exemplo, você está falando de ação de obrigação de fazer ou não fazer, a gente vai precisar verificar qual é a obrigação do fazer ou não fazer. Por quê? Quando a gente olha lá no inciso 7, por exemplo, ele fala de pedidos alternativos, certo? Normalmente quando eu falo de ação de obrigação de fazer ou não fazer, eu tenho dois pedidos. Eu tenho o pedido para fazer algo, então cumpra com a sua obrigação, e essa obrigação tem um preço, certo? Por exemplo, um contrato. Então ele precisa realizar o reparo que foi X contratado, então eu tenho esse valor, vai ser esse valor, ou a indenização. Então eu tenho, em ambos os casos, o seu valor. Quando eu tenho uma obrigação de não fazer, aí eu tenho duas questões. Ou não fazer algo que está pactuado também, então eu tenho um valor econômico, por exemplo, dentro de um contrato, e aí vai ser esse valor, ou o meu pedido sob pena de alguma coisa, uma indenização. Então aí eu preciso tentar arbitrar, tentar chegar a esse valor final, certo? Mas eu sempre vou ter um valor econômico que eu estou buscando aqui. E a OAB ela não vai dificultar para você nesse ponto de algo que não tenha especificamente um valor que você tem que ficar muito em dúvida. Se ela te cobrar com relação ao valor da causa, ela vai deixar claro para você, por exemplo, eu estou pedindo danos materiais e danos morais, é dessa forma que a OAB cobra. Peço 10 mil de danos materiais, mais 10 mil de danos morais, como que eu faço o cálculo do valor da causa? 20 mil reais, a somatória das pretensões. Eu tenho uma ação de fazer, por exemplo, em que a obrigação era para a realização de um reparo que foi orçado em 50 mil reais. E eu estou pedindo mais uma indenização por conta do descumprimento dele, qual vai ser o cálculo? Os 50 mil reais, que é o valor econômico do contrato, mais o valor da minha indenização. Beleza, Viviane? Certo, pessoal? Qualquer coisa é só perguntar aqui. Beleza? Então, se o juiz ele perceber, por exemplo, que eu não atribuí o valor correto da causa, vamos supor que seja uma ação de alimentos, e eu não coloquei lá 12 vezes o valor dos alimentos que eu pretendo, o juiz ele vai mandar fazer o quê? Emende a petição inicial no prazo de 15 dias para constar corretamente o valor da causa. Então tá falando que eu preciso corrigir o valor da causa. Beleza? Porque isso vai modificar também o valor das custas processuais, o valor de indenização lá na frente de honorários advocatícios, enfim. Isso vai mudar toda uma relação dentro do processo. Precisa estar correto. Então o juiz precisa obrigatoriamente fazer essa determinação expressa para que você, autor, possa corrigir. Se você não corrigir, vai indeferir a petição inicial lá com base no artigo 330 do CPC. Indefere a petição inicial. Ah, legal, o Marlon já tá mandando aqui, ó. Obrigado, Marlon. Artigo 321, falando da emenda, né? Artigo 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, emende ou complemente, indicando com precisão o que deve ser corrigido. Muito obrigado, Marlon. Correto. Artigo 321.
Importante aqui a gente mencionar o que? O juiz não pode dar nem menos e nem mais prazo. Ah, mas é só corrigir tal ponto. 5 dias seriam suficientes. Perfeito. Mas a legislação, o código, colocou lá que são 15 dias. Se são 15 dias, são 15 dias, não pode modificar, certo? Agora, uma boa pergunta. O juiz, vamos supor que ele tenha verificado que não consta lá na petição inicial algum dos elementos do artigo 319 ou 320. Ele poderia já indeferir a petição inicial, com base lá no artigo 330? Essa é uma discussão bem complexa, porque o artigo 330 ele coloca lá, a petição inicial será indeferida quando ela for inepta, quando a parte não for legítima, quando não tiver interesse processual ou quando não atendidas as prescrições do artigo 306 e 321. Então, o que significa? Se eu falo lá no inciso 4, então aí é uma boa pegadinha, uma boa questão de prova para a OAB. Se eu falo lá no inciso 4 do artigo 330 do indeferimento da petição inicial, fala no inciso 4 que eu preciso que o juiz ele vai indeferir a petição inicial se o autor não cumprir com aquela determinação de emenda da inicial. Ou seja, se distribuir a petição inicial, o juiz vai determinar a emenda e aí sim ele vai indeferir a petição inicial. O que poderia acontecer nesse período? O juiz poderia, ao analisar a petição inicial, verificar que aquela questão já está prescrita, por exemplo. Lembra que prescrição é matéria de ordem pública. Eu não preciso do contraditório. Então o juiz pode declarar de ofício. Se ele perceber que ela está prescrita, aquela demanda, ele não vai determinar emenda da inicial, porque isso é algo que não tem como ser corrigido, certo? Então aí sim ele já vai julgar o processo, ele vai extinguir o processo. E aí lá, por isso que é importante depois dar uma lidinha no artigo 485 e 487. Ele vai julgar o mérito, porque quando ele fala de prescrição, ele está analisando o mérito e falando esse fato já não pode mais ser não pode ser mais objeto de uma ação judicial. Beleza, galera? Legal. Então ajuizou a ação. O juiz determinou a emenda da inicial, eu emendei a petição inicial. Aí depois volta para o juiz para que ele receba. Ele vai verificar novamente. Cumpriu com aquela determinação? Ótimo, cumpriu. E aí ele vai determinar a citação do réu para que o réu se manifeste. E aí quando o réu ele é citado, ele vai ter um prazo para que ele se defenda. Ele tem um prazo de 15 dias úteis para que ele apresente a sua contestação, certo? E aí olha só que interessante. Quando você olha lá na petição inicial, no artigo 319, você tem lá um dos requisitos, dos elementos do checklist, é que você, autor, precisa informar se deseja ou não deseja a realização de uma audiência de tentativa de conciliação, certo? Então vamos supor que você, autor, informou que deseja a realização da audiência de conciliação. O juiz, na hora de analisar aquela petição inicial, ele vai falar assim, bom, há probabilidade, há chance de que seja feito um acordo, certo? Pode ser que seja feito um acordo aqui. Então, o que ele faz? O que ele pode fazer? Ele pode determinar, antes da própria citação, ele pode determinar a intimação desse réu para que ele compareça numa audiência de tentativa de conciliação. Por que eu estou falando isso para vocês? Não é o comum na prática. Mas a contagem do prazo para que apresente a contestação, ela vai se iniciar ou da data da realização dessa audiência de conciliação. Então foi lá o autor, foi lá o réu, não teve acordo, dali começa a contar o prazo de 15 dias úteis. Então hoje realizou uma audiência de tentativa de conciliação, não teve acordo, amanhã é o dia 1 do meu prazo de 15 dias úteis, certo? Então aí dali vai começar a contar. Essa não é a forma mais comum. A forma mais comum é da juntada aos autos do comprovante de citação, certo? O Código de Processo Civil ele fala qual é a ordem preferencial para a citação, certo? Então, quais são as formas mais comuns que o código ele coloca? Carta, né? Então, AR, correio. Então, recebeu lá pelo correio, quando eu vou retornar o comprovante de recebimento lá no processo, começa a contar o prazo. Oficial de justiça,
Quando retornar, quando o oficial de justiça devolver o mandado e o mandado foi juntado ao processo, começa a contar o prazo. Olha só, não é do dia que ele assina nem a cartinha e nem a certidão do oficial de justiça. É da data que é juntada ao processo, porque é um prazo processual, certo? Então, quando juntar o processo, começa a contar o prazo de 15 dias, beleza? Essas são as duas formas mais comuns. A Rosângela fez uma pergunta. Então, após os 15 dias, ao não emendar a inicial, ocorrerá os efeitos do artigo 485? Aí o juiz, se eu não fizer a emenda da petição inicial, não vai para o 485, vai para o 330, tá, Rosângela? Porque o juiz ele vai indeferir a petição inicial. Ele não vai fazer extinção sem julgamento do mérito, ele vai indeferir a petição inicial porque não preencheu os requisitos da petição inicial, tá? AR assinado pelo porteiro de condomínio é válido? Viviane, sim, é válido. Por que o legislador agora ele colocou na primeira, como prioridade, o envio de carta para a citação? Porque, pensando em grandes cidades, a maioria da população mora em condomínio. Então, é válido sim a assinatura do porteiro. E aí é um problema, né? Para o requerido é um problemão, mas é válido sim. Se demorar, por exemplo, para chegar para ele, é um problema. Aí depois ele vai ter que vai se resolver lá dentro do condomínio. Né? Se teve algum prejuízo, ele eventualmente pode ajuizar uma ação contra o condomínio porque não entregou a tempo para ele esse AR. Né? Mas é válido sim. Pensando em autor, pensando em processo, sim, é válido. Inclusive para processo de execução. Tá bom? Então, beleza. O prazo normalmente é da data da juntada do comprovante de citação no processo. Normalmente é assim que se faz, certo? Agora, onde pode ter uma pegadinha aqui, qual que pode ser o problema para a gente tratar dos prazos para contestação? Quando a gente fala daqueles que têm prazo em dobro, certo? Algumas pessoas possuem prazo em dobro, e aí eu vou falar quais são e onde está o problema, quais as pegadinhas e onde a gente percebe que tem confusão e que às vezes o aluno cai, certo? Primeira situação, eu vou falar os artigos para vocês lerem depois, tá? Mas e vou explicando quem são. O artigo 180 do Código de Processo Civil, depois vocês leem, artigo 180 do Código de Processo Civil fala que o Ministério Público tem prazo em dobro. Segunda hipótese, artigo 183, 183 do Código de Processo Civil. União, Estados, Municípios, Distrito Federal e autarquias, certo? 180, 183, depois 186, 186 do Código de Processo Civil. Defensoria Pública. Aí vai uma observação. A Defensoria Pública sim tem prazo em dobro. O que acontece? A gente tem algumas situações, principalmente quando se trata em grandes cidades, que a Defensoria Pública, ou até em pequenas cidades que não tem postos da Defensoria Pública. Então é um ponto nacional, tá? Um problema nacional. Infelizmente nós não temos defensores públicos concursados suficientes para atender toda a população. Então o que existe? Existe um convênio entre Defensoria Pública e a OAB, que aí advogados se cadastram nesse sistema e são nomeados para representar algumas pessoas, certo? Que originalmente seriam representados pela Defensoria Pública, pelo defensor público, aquele que prestou concurso público, certo? O que acontece e onde mora a confusão? O artigo 186 ele fala que tem prazo em dobro a Defensoria Pública, o defensor público, aquele concursado. Esse advogado que presta serviço de forma de convênio com a defensoria não tem prazo em dobro. Beleza? Defensor público concursado tem prazo em dobro. O advogado que exerce convênio entre OAB e Defensoria Pública não tem prazo em dobro. É um ponto que gera muita dúvida, inclusive na prática. Eu já vi alguns casos da pessoa perder prazo, dela ser considerada rével no processo, por conta de alegar depois que ela tinha um convênio da Defensoria Pública e aí ela teria, em tese, esse prazo em dobro. E não tem prazo em dobro. Beleza? Entenderam?
E a última hipótese, aí mais uma pegadinha, artigo 229 do Código de Processo Civil, que fala que são os litisconsortes. O que são litisconsortes? Quando tem duas pessoas no mesmo polo. Então a ação foi usada contra duas pessoas diferentes, tá certo? Então tem dois réus. Fala o Código de Processo Civil que no caso de litisconsortes, terá prazo em dobro em uma situação, uma hipótese. Quando o processo for físico, certo? Então, o processo físico que eu tenho litisconsorte, eu tenho prazo em dobro. Agora, a maioria dos processos atuais são digitais. Processo digital não tem prazo em dobro para litisconsorte. Por que não? Porque o processo digital pode ser acessado por qualquer um a qualquer momento, certo? O advogado tem acesso ao processo digital a qualquer momento. O processo físico não. Se eu retirasse do cartório aquele processo físico, a outra parte, o outro réu, não teria como apresentar sua defesa. Então, o que se fazia? Prazo em dobro, certo? Então, um fica com os primeiros 15 dias, o outro depois vai ficar com os outros 15 dias. Então, cuidado, ó. Artigo 186 é só o defensor público e artigo 229 a gente está falando de litisconsórcio, mas só para processo físico. Beleza? Se ligaram aqui? E o que, a partir do momento então que eu tenho a citação, eu falei que começa a contar o prazo para apresentar a defesa, a sua contestação. E eu estou tratando especificamente, não estou tratando de forma genérica, aberta de defesas do réu, porque a contestação realmente é o mais usual, é o mais cobrado, certo? E como meu objetivo aqui é dar dicas de prova, né? Então, eu estou falando aqui especificamente de contestação com vocês. A contestação é o momento do réu de alegar todos os fatos, todos os seus argumentos. Todos. Não é momento para ele guardar na manga alguma carta. Ele precisa falar de tudo, certo? A gente trata disso no princípio da eventualidade. Então, tese A, tese B, tese C, tese D, certo? Então, tese 1, 2, 3, 4. Eu posso colocar para o juiz, olha, caso Vossa Excelência não entenda a tese 1, está aqui a tese 2. É o meu momento de falar tudo, eu preciso falar tudo. É o momento que eu vou demonstrar para o juiz os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Então eu vou falar nesse momento aqui da contestação o que impede o autor de ter ou aquilo que ele está pedindo, certo? O porquê que ele não pode ter. Eu vou falar assim, olha, isso que ele está pedindo não é bem assim. Estou modificando aquilo, o fato. Então, ele está alegando que eu bati no carro dele, não foi dessa forma. Eu bati sim, mas porque ele parou de forma abrupta no trânsito. Então, eu estou mudando o fato. Ou então extintivo. Eu falo assim, olha, eu já paguei o que eu estou devendo para ele, ou está prescrito, certo? Então, eu estou fato impeditivo, que são, por exemplo, aquelas preliminares de mérito. Fatos modificativos, olha, o fato não foi bem assim como ele está dizendo, ou o extintivo, que olha, não tem direito nenhum mais porque eu já paguei o meu débito, certo? Então ele não tem mais esse direito. É o momento, então, de você, requerido, advogado do réu, colocar todos os pontos que precisam ser tratados na defesa do réu naquele processo, certo? Nossa, como passa rápido. Já são 9 horas. Não passa rápido o horário. Quando a gente fala de contestação, é importante a gente verificar dois pontos, obrigatoriamente. As preliminares e o próprio mérito. O mérito, realmente, é aquilo que eu estou defendendo os fatos, sobre os fatos. Agora, as preliminares, elas são extremamente importantes porque muitas vezes eu faço com que o juiz nem chegue a julgar o mérito. As preliminares estão lá no artigo 337. Vale a pena depois vocês verificarem. Então, nas preliminares, por exemplo, eu vou alegar nulidade de citação, falar, olha, eu não fui citado de forma correta, então, em tese, o prazo lá teria corrido, eu teria perdido o prazo, mas a citação foi nula, certo? Eu vou falar sobre a incompetência do juiz absoluta ou relativa, que o valor da causa está errado, enfim, são quais os argumentos que eu vou trazer de forma preliminar, certo? E é muito importante. Alguns pontos são exatamente muito interessantes, muito importantes, para que você defenda o seu cliente e não deixe chegar à sentença de mérito. Por exemplo, olha, coloca aqui no artigo, no inciso 9, incapacidade de parte. É importante você falar, olha, essa parte é incapaz, então não pode julgar porque ela tem incapacidade, ela é incapaz
quando celebrou aquele negócio jurídico, por exemplo. Então é esse o momento que você vai ter que alegar, certo? Depois disso você vem para o mérito e aí vai falar, olha, não deve pagar por conta de ter acontecido tal coisa e tal fato, impeditivo, modificativo ou extintivo. Agora, se não apresentar este prazo, o João Batista está, parabéns professor, valeu, vamos rever esse artigo. Precisa rever sim, João, é muito importante. Estou falando dos principais aqui, tá? Mas tem vários aqui. A Regina está perguntando de qual artigo? Lá do 337, Regina. O 337 trata das preliminares da contestação, tá? O artigo 337, inciso 9, que eu estava mencionando aqui. Mas tem vários, né? É um artigo extenso com várias das hipóteses. Agora, se o réu não apresenta a sua contestação ou apresenta fora do prazo, ele é considerado como revel, certo? E a ideia de revelia é sempre a perda de prazo, né? Mas o importante de pensar na revelia é sempre a consequência da revelia, né? O que acontece em sendo o réu considerado revel. Vamos pensar em duas hipóteses e aí eu quero que vocês prestem bastante atenção e lembrem disso. A revelia ela vai acontecer se não apresenta a contestação ou apresenta fora do prazo, certo? Então a contestação nem foi apresentada ou ela é intempestiva, fora do prazo de 15 dias, ou se o réu deixou de se manifestar sobre algum ponto. Olha que interessante isso. Lembra que eu falei para vocês que a contestação, que o réu vai ter que alegar todos os fatos com base lá no princípio da eventualidade? Ele tem que apresentar todos os pontos de sua defesa. Se ele deixar de passar um pontinho, ele é revel naquele um pontinho. E aí o que vai acontecer? Os efeitos da revelia naquele pontinho, certo? Então ele pode ser prejudicado naquele ponto. Vamos supor, eu estou pedindo danos materiais e danos morais. Vou dar um exemplo bem drástico aqui. Danos materiais e danos morais. Na contestação, ele só fala sobre os danos materiais. Ele deixa de falar sobre os danos morais. Percebe que faltou um ponto, então considera-se revel naquele ponto que ele não está falando. Beleza? Isso, Regina. Então, a revelia, nesse caso, ele apresentou a contestação de forma tempestiva, dentro do prazo de 15 dias. Mas ele não se manifestou sobre tudo que precisava se manifestar. Sobre aquilo que ele não se manifestou, ele vai ser considerado como revel. Beleza? Não sobre todo, mas sobre aquele ponto que ele não se manifestou. Isso é importante que vocês saibam. E quais as consequências? E aí é o mais importante quando a gente fala de revelia. Quando a gente fala da revelia, quais são as consequências disso? Isso está lá no artigo 341 do Código de Processo Civil. 344 do Código de Processo Civil. Ele vai falar da revelia, certo? E aí o 344 ele fala o quê? Dois efeitos. São dois efeitos para o revel. Primeiro dos efeitos, presunção da veracidade. Então, eu presumo, olha o termo, eu presumo que os fatos narrados na petição inicial são verdadeiros. E por que eu estou frisando tanto no presumo? Porque isso não é uma verdade absoluta. Eu estou presumindo. Mesmo sendo revel, pode o juiz julgar improcedente a ação. Se ele não se convenceu, se, por exemplo, o autor não demonstrou os seus fatos, eu não vou considerar. Se tem uma dúvida, ele não vai condenar, certo? Ele presume. É óbvio que muitas vezes fica difícil para o juiz. Olha, você não teve manifestação da parte contrária, como é que eu vou julgar de uma forma diferente daquilo que o autor está pedindo, certo? Então, mas cuidado porque isso é presunção, não é verdade absoluta. Beleza? E o segundo efeito, e pouco lembrado, mas muito importante, é que a partir do momento em que ele é considerado revel, ele não precisará ser mais intimado dos demais atos processuais, certo? São dois efeitos. Primeiro efeito, presunção da veracidade. Segundo efeito, não precisa mais intimar esse réu dos outros atos processuais. Tem uma exceçãozinha, que vocês vão ver lá na execução. Lá no cumprimento de sentença, mesmo ele sendo considerado revel, eu preciso intimá-lo do início da fase de cumprimento de sentença. Essa é a exceção. Mas eu não preciso ficar intimando. Vamos supor, olha só, olha que interessante. O réu foi citado.
deixou de apresentar contestação, certo? Todo o processo correu. O autor produziu provas, fez perícia, por exemplo. O juiz sentenciou, julgou a ação procedente. Eu preciso intimar o réu sobre essa sentença? Não. A partir da data da publicação no Diário Oficial, vai contabilizar, vai contar o prazo para apresentação de recurso. Ah, mas o réu ele não tinha advogado constituído. Não tinha porque não quis. Porque ele foi citado e teve a oportunidade para nomear um advogado, certo? Então ele não vai ser intimado. Ele pode depois alegar, eu vou apelar dessa sentença porque vou pedir uma anulação dessa sentença porque eu não fui intimado. Não, ele era revel, ele não vai precisar, ele não preciso me desgastar com essa necessidade da intimação. Isso é um fato muito importante do efeito da revelia, porque senão imagina só, olha só a malandragem. Imagina que o réu saiba que ele vai ser condenado. Ele fala, não, realmente eu fiz isso. Eu pratiquei esse ato e eu vou ser condenado porque eu não tenho prova. Então, eu não vou nem me defender. Aí ele foi citado, não apresentou defesa, e aí agora ele se esconde, ele se oculta, certo? Como é que o autor vai fazer, se precisasse disso, né? Ele ia ter que ficar procurando o réu para fazer intimação, para intimar de algo que não precisa. Então, o que o legislador ele fez? Não, você optou por não nomear um advogado, você optou por não se defender. Então você vai sofrer essa consequência, não vai ser mais intimado. Só a exceção lá na fase de cumprimento de sentença, que ele precisa obrigatoriamente ser intimado para efetuar pagamento, porque é dinheiro, né? Ele vai ter que ser intimado para pagar sob pena de algumas coisas que vocês vão ver. Por exemplo, pena de multa de 10% lá no cumprimento de sentença, certo? Não aqui. Beleza? Então, revelia. Não apresentação da defesa ou fora do prazo. Né? Então, fez o protocolo no 16º dia, ele vai ser considerado revel? Sim, vai ser considerado revel, não por não ter apresentado, mas por ter apresentado fora do prazo. Ou então vai ser considerado revel se deixar de se manifestar sobre algum ponto em que ele tinha que ter se manifestado. Então ele vai ser revel naquele único ponto. E efeitos da revelia, presunção da veracidade e não vai ser mais intimado dos outros atos processuais. Tudo bem, galera? Beleza? Alguma dúvida do que a gente tratou aqui? Espero ter contribuído de alguma forma. Acho que vale a pena vocês darem uma lidinha nesses artigos. É um breve comentário, né, uma breve conversa aqui com vocês, só para instigar alguns pontos que precisam ser relacionados ao processo civil, processo de conhecimento, né? O processo civil tem muito mais coisa para vocês estudarem, mas alguns pontos que são bem importantes para vocês relembrarem para o exame da OAB. Tudo bem, galera? Beleza? Beleza, muito obrigado, Regina. Claro e objetivo, sempre. Certo, galera? Então, muito obrigado, Rosângela. Obrigado a todos aí. Obrigado, Jéssica, Marlon, Solange, Nivaldo, um monte de gente agora. Agora eu não consigo mais acompanhar aqui. Um monte de gente. Certo, galera? Então, uma boa noite para vocês. Desejo a todos uma excelente semana, resto de semana para vocês, bons estudos, sucesso para vocês na prova da OAB. Né? A gente tem algumas previsões de quando serão, mas a gente não sabe ainda especificamente, mas quando forem fazer, que tenham muito sucesso para vocês. Certo, galera? Um forte abraço a todos e boa aula para vocês no restante aí, que vocês vão encontrar outros excelentes professores aí. Até mais, galera. Um abraço.